Pois é, pessoal, chegou o dia do B751 Color, mais uma opção de tablet da Bigme com uma tela onde você consegue escrever nela perfeitamente. Ele só vai ter uma tela ali um pouquinho à toa menor do que o último modelo que vocês viram aqui no canal na outra semana, que foi o B10. Esse modelinho aqui tem 7 polegadas, ó, e pelo que eu tô vendo, provavelmente vem com uma case também. Bom, vocês já sabem, né? Com a Bigme não tem brincadeira. A gente tem um Android 14 aqui como sistema nativo. Como vocês devem ter visto em alguns vídeos aqui da Bigme no canal, esse sistema permite você baixar aplicativos da Play Store, mas a própria Bigme também propõe alguns aplicativos adaptados para esse tipo de tablet aqui. A gente conta com 4 GB de RAM, um armazenamento de 64 GB, que pode chegar até 1 TB, tá? Com cartão de memória, e ele tem uma bateria de mais de 3.000 mAh, cara, que para essa tela aqui, com que ele consome, isso pode durar semanas, tá? Se você tiver um uso moderado. Vamos começar aqui pelo tablet. Olha, cara, bem bonitinho, para falar a verdade, né? Extremamente leve também, um pouco mais de 200 gramas nesse modelo. Ele realmente parece um mini B10, pelo que a gente viu aqui no último vídeo. Aqui dentro da caixinha a gente tem a caneta, é a mesma stylus, inclusive, do modelo B10, e eu também critiquei essa ponta aqui, tá? Ela é toda feita em plástico, eu acho essa ponta um pouco fina demais, para falar a verdade. E o ponto positivo dela é esse outro lado da ponta aqui, que vai te permitir apagar na tela sem ter que acessar a borracha. E bom, além do mais, a gente encontra aqui o manual e o cabo carregador do tablet. Como eles mandaram aqui a capinha, vão abrir tudo ao mesmo tempo. E ó, já combina aqui com o tablet, tá? Gostei. Cor branca com um acabamento, cara, premium, hein? Que é isso? Ó, nesse caso, não por ímãs, mas por uma parte em plástico rígida aqui no interior que vai clipsar seu tablet com mais segurança. E pelo que eu tô vendo aqui, ó, a caneta entra nesse espaço. Vamos lá ver então como que fica. E me surpreendi aqui, hein? Se liga na textura, papai. Que é isso? Parece couro. Papo seríssimo. Pegou meu coração bonito, hein? Ó, jogou aqui na case, já era, bebê. Só alegria. Parte pro abraço. Realmente muito compacto para quem tem pouco espaço aí no dia a dia. Pode ser uma excelente opção. Bom, enquanto eu ligo ele aqui, cara, vou mostrar para vocês um ponto que eu achei um pouco negativo nesse modelo aqui especificamente. É que, ó, com ele, a sua caneta não fica presa por ímã, tá? Em lugar nenhum. Então, nesse caso, a case, ela é indispensável para você conseguir, né, não perder, no caso, a sua canetinha. E como eu não acredito que ele venha com bateria, só mostrar para vocês a parte do design, a gente tem uma entrada USB-C para carregamento com uma LED de status aqui, uma saída de alto-falante, o botão de ligar e desligar. Na parte de baixo a gente tem aqui a entrada para cartão de memória e esse furinho aqui que eu penso ser a entrada de microfone. E assim como no B10, nessa parte lateral a gente consegue ter esses dois botões aqui que vão servir para aumentar e reduzir o volume, e vocês têm todos esses botões de atalho que eu particularmente acho muito úteis. Em um produto que vai contar com uma tela que tem uma taxa de atualização baixa, né, a gente está falando de um pico aqui de 30 frames por segundo. É bom você ter esses atalhos aqui porque economiza alguns toques ali para vocês, né, e pode tornar a sua experiência bem melhor. Agora eu vou lá, vou botar ele para carregar, vou atualizar também, a gente já volta aqui para dar uma olhada no sistema. Então, pessoal, deixei carregar aqui até mais ou menos 40%. A tela inicial é essa daqui que vocês estão vendo, não teve nenhuma atualização, tá? Não foi necessário. E é claro que ele é muito parecido, né, com outros produtos da Bigme que já passaram por aqui. Como eu tinha comentado com vocês, a gente está no Android 14, então a gente tem acesso aqui à Play Store e também à App Store, que nesse caso seria a loja dedicada, né, com aplicativos otimizados aqui para a tela e-ink. Diferente de algum dos seus irmãos, o B7 não conta com nenhuma câmera, tá? Nem frontal, nem traseira. Por isso a ausência de um aplicativo de câmera por aqui. Mas a gente conta com todos os outros, inclusive com o app do Kindle, se você tiver aí, se você pagar o plano mensal da Amazon, já tiver alguns livros na sua conta, você pode baixar e ler aqui normalmente. Ou se você tiver arquivos EPUB em PDF, pouco importa, você pode abrir aqui e exportar eles, né, no caso, pro seu B7, e você vai encontrar eles aqui na sua estante. O que eu sempre uso nesses exemplos aqui é esse primeiro livro que eles têm, né? Na verdade não era nem esse aqui não, mas aqui já dá pra você ver que a qualidade da tela é muito parecida ali com o Kindle. Pra quem não sabe, esse tipo de tela aqui, a e-ink, é uma tela magnética. Esses piscos que vocês estão vendo aqui, fui eu que defini nas configurações para ele poder atualizar esse fundo e não deixar o ghosting. Então, de tempos em tempos, ele dá uma atualizada sozinho aqui, mas você pode fazer isso sempre manualmente ouvindo. Aqui no canto inferior direito subindo, ele dá a piscada, deixa eu ver, aí, quase no céu aqui, mas vai sair, calma. Então, ó, subiu aqui da direita para cima, ele dá a piscada, atualiza o fundo da tela para não ficar nenhum risco. Você tem também um atalho dedicado para isso aqui na lateral, tá? Apertou aqui, ó, ele já dá a piscadinha e atualizou sua tela. Como a gente está no modelo com cores, o que eu estava tentando mostrar para vocês era o exemplo desse outro livro aqui, por conta dessa capa que dá pra gente ter aqui um pouco mais de detalhes. Mas conforme a gente vai avançando aqui no texto, né, nesse caso a gente tem um formato EPUB, vocês podem ver que a qualidade da sua leitura vai ficar um espetáculo, tá? Como qualquer outro dispositivo dessa linha. Então, show de bola. Apesar de não ser feito para
para isso também, eu sempre gosto de mostrar esse exemplo, né? A gente tem aqui o aplicativo do YouTube que eu baixei lá pela App Store com os apps otimizados. Então, mesmo que ele não tenha sido feito para você assistir vídeo, você pode vir aqui assistir normalmente. A gente tem aqui um som que é até alto, tá? Diga-se de passagem, mas quebra um galho. Tá? Quebra um galho, não é feito para isso nitidamente, não é para você passar horas assistindo o vídeo por aqui. Aí, show de bola. Apesar de você não conseguir tirar foto com ele, você pode ter acesso ao seu app Fotos aqui. Então, se você tiver um Android e as fotos estiverem aí no seu plano de armazenamento, no Google Drive, enfim, você pode conseguir usar elas por aqui sem problema nenhum. No caso, acessar elas por aqui sem problema nenhum. E é claro que a gente conta com o mais importante aqui, que é a função de escrita. Eu já tive a oportunidade de testar aqui enquanto ele estava carregando, e eu não sei porque eu achei que a experiência de se inscrever aqui no B7, eu não sei, juro pra vocês, porque ela deveria ser igual, mas eu acho ela um pouco melhor do que no B10. Eu acho que é uma questão de conforto, mas olha, eu não consigo deixar uma crítica assim para esse tipo de uso. Então você vai conseguir escrever aí os seus textos, fazer eventualmente os seus desenhos, tomar suas notas, tudo com tranquilidade. Funciona muito bem, com uma reatividade bem legal e sem nenhum tipo de travamento. Mais do que validado. Lá no vídeo do B10 eu mostrei para vocês também que esses dispositivos da Bigme, eles têm inteligência artificial de graça, vem pré-instalada. É da própria Bigme, inclusive, e pautado ali, né, no ChatGPT. Então, olha, voltando aqui pro início, a gente vem aqui na segunda página e vai estar bem aqui, ó, Bigme GPT. Abriu esse carinha aqui, vou até usar o comando de voz. Me manda todas as especificações do Bigme B10. Maravilha, né? Só testar que não funciona. Vamos pro método antigo, então. Me manda as specs do Bigme B10. Tá aí, ó. Pesquisou, mandou tudo aqui bonitinho em português. E ele não deixa de ter aquela função legal que eu mostrei pra vocês no último vídeo também, da ata de reunião. Isso é muito interessante. A gente tem esse aplicativo aqui que fica do lado do aplicativo de notas, tá? E, cara, visualmente ele é muito parecido com o aplicativo de notas, salvo uma única coisa, que é esse espaço aqui em cima. Se eu vier aqui nas configurações de voz, eu vou só selecionar o idioma português, que vai estar na última página normalmente. Apertou aqui, veio nesse símbolozinho de microfone, agora ele já começa normalmente a reconhecer, a gravar e reconhecer tudo que eu vou falar aqui em vídeo para vocês. O mais legal é que enquanto ele vai tomando essas notas aqui, ele vai fazendo esse reconhecimento de falas e tudo mais, você pode continuar normalmente aqui a tomar suas notas, né, direto na tela. Uma coisa não impede a outra, mas faz você ganhar mais tempo, né? Enquanto você está prestando atenção ali na reunião, você pode fazer suas anotações normalmente. Palmas aqui pro reconhecimento, que dessa vez mandou muito bem. Aí no finalzinho da sua reunião, quando você já tiver gravado tudo, você ainda tem essas duas opções aqui, ó. Uma para resumir o que foi dito e outra para deixar o texto ali, para tirar aqueles extras de texto que geralmente você tem em reunião, né? Umas pausas e tudo mais. Então tá aí a grandíssima utilidade. Bom, cara, eu diria realmente que a gente tá falando de um B10 miniatura, obviamente sem a câmera, só com essa vantagem de ser muito mais portátil e ter um preço bem mais atrativo, inclusive disponível no Mercado Livre. O link vai ficar bem aqui embaixo, e se você quiser também aproveitar aí, né, fazer um jabá para dar uma economizada e tudo, você pode fazer parte lá dos meus grupinhos do Telegram, do WhatsApp, tal, que você escolheu, que você preferiu usar. Só ir lá e participar, que a gente tem cupom de desconto, novidade do canal, a gente troca uma ideiazinha e toda vez que tem promoção eu tô lá postando para vocês, vale muito a pena. O B7 vai estar saindo no Brasil por aproximadamente, cara, R$3.500. É isso aí, não é barato. Infelizmente a Bigme ainda não tem esses produtos no Brasil, em breve vai chegar, tô aqui cruzando os meus dedos para isso acontecer, mas sem sombra de dúvidas é um produto que vai fazer com que você fique mais produtivo no seu dia a dia. É importante deixar claro para vocês que no que ele se propõe a entregar, a marca ela não decepciona. Então não tem como eu falar para vocês que não vale a pena vocês terem um em casa. A qualidade de construção é ótima, o hardware é ótimo, a proposta também é excelente. É um produto que é um pouco nichado, tá? Eu sei disso, não é todo mundo que vai querer ter um, mas pra galera que curte ele certamente vai ser muito útil em cada detalhe. Então, gostou do vídeo? Like por aqui. Tá mais que convidado para se inscrever aqui no canal, tá? E se você deixar um comentário é melhor ainda, porque você ajuda muito na divulgação aqui do meu conteúdo. Vou deixando aqui o meu muito obrigado também para Bigme por ter confiado no canal para poder fazer análise desse produto. Só por favor, Bigme, melhorem essa canetinha aqui, tá? Eu sei que tem um impacto no preço, mas seria muito bom ter uma caneta com uma pontinha um pouco melhor, vamos dizer por assim. E bom, uma pena também que não dá, né, para você grudar aqui, porque, pô, tem um tamanho certinho, parece sacanagem. Se grudasse ia ser perfect, mas não foi hoje que conseguimos aí essa vitória. Fica pra próxima. No mais é isso, valeu, até o próximo vídeo e tchau!